Esse texto diz o seguinte: o anjo dizendo às mulheres da Galileia: mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Agora nós vamos para João capítulo 21. João 21, nós leremos até o versículo 19. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Meus amados irmãos, Pedro, obrigado, filho. Pedro é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia, e hoje eu quero falar sobre ele. Esse texto vai servir de parte conclusiva da mensagem. Este homem é uma das figuras mais importantes na história da redenção. Ele nasceu em Betsaida, às margens do mar da Galileia. Ele era filho de João, ele era irmão de André, ele era pescador. Ele foi chamado por Jesus para ser um discípulo,
mais tarde para ser um apóstolo e o líder dos apóstolos. Em todas as listas que nós temos, os apóstolos, o nome dele vem em primeiro lugar. Pedro era um homem de altos e baixos, de escaladas e quedas, de avanços e recuos. A vida dele era uma gangorra emocional. Ele era capaz de fazer a mais linda declaração sobre Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para em seguida ser chamado por Jesus de Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Ele era aquele homem que tinha uma fé audaciosa. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E em seguida, ele olha para as circunstâncias e naufraga. Ele é capaz de fazer juros de fidelidade a Jesus, dizendo a ele que todos te abandonem, eu jamais, eu estou pronto a dar minha vida por ti, aí para a prisão e para a morte, para em seguida negar Jesus covardemente 3 vezes. Esse é Pedro, parecido com você e comigo, retrato da nossa humanidade, exemplo da nossa fraqueza. Eu quero dizer para vocês nesta noite que Pedro está aqui nesta noite, mas Pedro não está apenas entre nós, Pedro mora debaixo da nossa pele, o sangue de Pedro corre em nossas veias, o coração de Pedro pulsa em nosso peito. Na verdade, nós somos Pedro. Portanto, o que veremos aqui não é uma visão do retrovisor, não é apenas uma retrospectiva de um homem que viveu no passado. Olharemos no espelho e contemplaremos a nós mesmos, para entender que o que Jesus Cristo fez na vida de Pedro, hoje, aqui e agora, Ele pode fazer na sua, na minha, na nossa vida. Um dos primeiros lances na história deste homem, com Jesus, ocorre lá em Lucas 5, diz a Bíblia que ele e seus colegas acabaram de chegar de uma infrutífera e frustrada pescaria, não pegaram nada naquela noite, não tinham nada para oferecer aos seus fregueses, aos seus clientes, e Jesus estava à beira desta praia, ensinando uma multidão, e pedagogicamente, Jesus vê 2 barcos ancorados na praia, e Jesus entra no barco de Pedro, e diz para ele: afasta o barco, Pedro. E Jesus transforma aquele barco num púlpito, a água no veículo da sua voz, e dali ensina uma grande multidão. Depois Jesus se dirige a Pedro e diz: ô Pedro, vá para o fundo, e lança as redes para pescar. E Pedro, que era um profissional experimentado, disse para Jesus: Senhor, o mar não está para peixe hoje, nós já trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas de repente um lampejo de fé acende em sua alma e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançaria as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular nas redes, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir. E quando Pedro percebe que está diante de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, as redes, os peixes, vai ao encontro de Jesus, prostra-se diante dele e diz: Senhor, afasta-te de mim, arreda-te de mim, vai embora de mim, eu não posso estar na tua presença, eu sou um pecador. E Jesus olha para ele e diz: não temas, porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. E Pedro abandona o barco, a empresa pesqueira, e passa a seguir a Jesus, a ser um discípulo de Jesus, mais tarde um apóstolo de Jesus. Ele caminha com Jesus, ele escuta Jesus, ele vê os milagres de Jesus. E agora diz a Escritura lá em Mateus 16, que Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma enquete com seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito?
E os discípulos responderam: Senhor, o povo está muito confuso. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, o povo não sabe nada a teu respeito. Então Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, que era o líder, o falante, que não suportava que ninguém falasse em sua frente, respondeu imediatamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez aguardando até um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem com profundo discernimento. Parabéns, você tem uma mente esclarecida. Mas não foi o que Jesus disse. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro assim: ó Pedro, não pense você que você sabe quem eu sou, porque você é mais inteligente, ou até mesmo mais espiritual do que os outros. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os demais, você também não saberia quem eu sou. E Jesus engata e diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui, meus irmãos, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A pergunta é: quem é essa pedra sobre a qual a igreja está edificada? Ao longo da história, nós temos 3 interpretações. A primeira delas, subscrita hoje por mais de 800 milhões de pessoas, é que a pedra é Pedro. Há um adágio, diríamos nós, em latim muito conhecido: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a declaração de Pedro é a pedra, onde a declaração de que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é anunciada, aí a igreja está estabelecida. Porém, a terceira interpretação, e eu imagino, e eu creio, e eu subscrevo a terceira interpretação, e talvez todos nós, ou a maioria de nós entende assim também, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E esse texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Na língua grega, há uma espécie de similaridade entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedro é Petros, pedra é Petra. Literalmente, Petros é um fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. Petra é uma rocha inabalável. Petra não deriva de Petros, mas Petros deriva de Petra. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, um fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Não há em lugar nenhum da Bíblia a metáfora pedra para descrever um homem, sempre é uma metáfora para descrever a Deus. Por outro lado, o pronome também nos ajuda a entender, porque todos nós sabemos em português, ou em inglês, ou no grego, a diferença entre esta e essa. No inglês diz that. Se Jesus tivesse, por exemplo, me permita ilustrar, eu estou com a minha Bíblia, e quando eu vou me referir à minha Bíblia comigo, eu digo esta Bíblia. Se eu coloco a minha Bíblia no púlpito e me afasto, ao referir-me a ela, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és Petros, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Assim temos 4 verdades definidas aqui. Primeiro, Jesus é o fundamento da igreja. Paulo, concordando com isso, diz: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono, e o dono da igreja tem marca de cravos nas suas mãos. Jesus é o dono da igreja.
Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Nós somos cooperadores deles, mas quem faz a obra é Ele. Ele quem dá o arrependimento para a vida, Ele quem dá a fé salvadora, é Ele, e dele procede dele a salvação. De ponta a ponta a salvação é obra de Deus. Mas em quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há nenhum perigo, nenhuma ameaça, nenhuma perseguição, atroz que seja, que possa destruir a igreja do Deus vivo. Ela é indestrutível, porque aquele que morreu por ela e ressuscitou para salvá-la, este é o protetor da igreja. Mas vamos entender uma coisa, quando Jesus explica isso, Jesus então passa para uma nova fase do seu ensino com os seus discípulos. É muito importante entender essa transição, porque é necessário que os discípulos tenham muita clareza de quem Ele é, para Ele agora dizer uma verdade que vai ser dita pela primeira vez e vai ser repetida 3 vezes. Jesus vai dizer assim: olha, agora que vocês sabem quem eu sou, escutem isso, o Filho do Homem necessariamente vai subir para Jerusalém, e vai ser preso, e vai ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. E o próprio Pedro, que escuta isso, chama Jesus à parte, diz: vem cá Jesus, vem cá, e passa a reprovar a Jesus. Tem piedade de ti mesmo, para com isso, larga a mão desses pensamentos soturnos, de jeito nenhum pensa em morte, fuja desse caminho de cruz. E diz a Bíblia que Jesus o encara e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, cogitas apenas das coisas dos homens, não das coisas de Deus. É chocante isso, mas vamos entender o que Jesus não disse. Primeiro, Jesus não chama Pedro de Satanás, não é isso que Jesus está dizendo. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado, possesso, Jesus está dizendo isso. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar, Jesus está mandando Satanás arredar. Se não entendermos isso, a gente vai dizer: arreda Pedro, aí o Satanás fica. Não, Satanás arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo, em Pedro Jesus vai continuar investindo. Tanto é verdade que uma semana depois Jesus sobe a um alto monte, diz a Bíblia, para orar, e ele leva quem? Pedro, Tiago, João, e lá diz a Escritura que Jesus é transfigurado, as roupas de Jesus resplandecem, o corpo de Jesus é banhado pela glória. Ali diz a Escritura que os discípulos estão pisando num terreno sobrenatural, vendo milagres. 4 milagres. Primeiro, a glorificação de Cristo. Segundo, a presença em glória de Moisés e Elias conversando com Jesus. Terceiro, uma nuvem luminosa os envelopando. Quarto, de dentro na nuvem brotando uma voz divina: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Os discípulos, entretanto, estão sem discernimento. Pedro chegou a falar assim, sem saber o que estava falando: mestre, bom estarmos aqui, então vamos fazer uma coisa, vamos fazer 3 tendas. Ele achava que ele estava no controle. Uma será tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. Ele não estava sabendo o que estava falando, porque na verdade ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias, aos grandes homens da história. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, Ele é o próprio Deus entre os homens, Ele é único, Ele é singular, Ele é absoluto. Quando Jesus desce desse monte, diz lá Lucas capítulo 9, que Jesus emboca a sua agenda rumo a Jerusalém. Todos viam isso no seu rosto, todos podiam decifrar isso no seu semblante, e ele vai para Jerusalém, sabendo que está indo, cumprindo uma agenda: ser preso, ser julgado, ser condenado, ser crucificado, ser sepultado, para ressuscitar o terceiro dia. E quando ele entra em Jerusalém,
pelas portas do Monte das Oliveiras, e vai descendo o Monte das Oliveiras. A multidão vai cantando atrás dele: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ele atravessa o vale do Cedron, e ele começa a subir as encostas do Monte Moriá. Lá está o portão da cidade, e quando Jesus está entrando na cidade, diz a Bíblia que a multidão canta, e Jesus chora, e chora convulsivamente. Por quê? Porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação, porque Jerusalém matou os profetas de Deus, e haveria de matá-lo também, porque Jesus vê profeticamente essa cidade sendo arrasada pelos romanos décadas depois, no ano 70. Depois que Jesus entrou, naqueles dias, Jesus diz para Pedro e para João assim: vocês vão me preparar um lugar para eu comer a Páscoa com vocês. E Jesus deu todas as dicas, todas as orientações, preparar o cenáculo. Era quinta-feira à noite, a mesa estava pronta, o cordeiro assado, o pão sem fermento, as ervas amargas, o vinho, e do lado uma bacia com uma toalha, porque Jerusalém até hoje, vocês sabem, fica dentro de um deserto. Os calçados não eram fechados como os nossos hoje, eram sandálias de couro cru, os pés empoeirados. As mesas não eram mesas altas como as nossas, que você esconde os pés debaixo da mesa. As mesas eram baixas, você ficava escorado no cotovelo e os seus pés ficavam muito próximos do rosto do seu companheiro de mesa. Mas o papel de lavar os pés era um papel de escravo. Os discípulos eram muito orgulhosos para lavar os pés uns dos outros. E eles se adiantaram e sentaram-se a lavar os pés, e mais, eles começaram a entabular uma conversa ao redor da mesa: quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós vai ter primazia no reino? E Jesus estava antenado no canal do sacrifício, e eles estavam na feira das vaidades, quando de repente Jesus os choca, e pega uma bacia, e cinge-se com a toalha, e começa a lavar os pés dos discípulos. O tapa de luva, o constrangimento. E eu imagino o semblante de Mateus, de Tomé, de João, de Judas Iscariotes, até que Jesus chega bem perto de Pedro para lavar os seus pés, e eu acho que ele arregala os olhos e pergunta: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus respondeu: o que eu faço agora, tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí o Pedro disse: não, o Senhor não vai me lavar os pés, e isso eu não vou permitir, é muita humilhação para o Senhor, de jeito nenhum, os meus pés tu não vais lavar. E Jesus olha para ele e diz: ô Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro, que era um homem de extremos, disse: então o Senhor me lava os pés, o Senhor me lava as mãos, o Senhor me lava a cabeça, o Senhor pode até me dar um banho completo. E Jesus responde para ele assim: não, Pedro, é você que não está entendendo. Todos vocês estão limpos, exceto um, referindo-se a Judas Iscariotes. É necessário apenas lavar os pés. O que Jesus está dizendo? Todos vocês já receberam o lavar regenerador do Espírito Santo, e isso acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa se repetir, mas todos que são regenerados precisam constantemente desse lavar purificador da santificação. Naquela noite, a noite mais decisiva da história, Jesus faz uma grande transição, encerrando a Páscoa judaica, porque a partir dali, ele pega um pão e o parte, e diz: este pão é o meu corpo, que é dado por vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Ele pega um cálice de vinho, e diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu retorne para vós. E a partir daquele momento, ele institui a ceia, e nunca mais precisou existir a matança de um cordeiro, o derramamento de sangue, porque ele, sendo o cordeiro de Deus, o cordeiro perfeito, ofereceu o sacrifício perfeito, e ele é o nosso cordeiro pascal. Naquela noite, diz a Escritura que Judas já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata, aguardava o momento oportuno para entregá-lo.
E naquela noite Jesus tira a máscara dele. Quando a mesa disse: um de vós me trairá. A dúvida, a angústia. E cada um pergunta: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? E Judas hipocritamente também pergunta: porventura sou eu, Senhor? E Jesus respondeu: tu o dizes. Satanás entrou nele, e ele saiu da mesa, e mergulhou nas trevas espessas daquela noite, e foi lá para o sumo sacerdote, para tramar e liderar a corja armada, que chegou no Getsemane para prender Jesus. Quando Jesus se levanta da mesa, depois de cantar um hino, Jesus está descendo para o jardim do Getsemane, e diz assim para os seus discípulos: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Jesus chega bem pertinho do Pedro e disse: ô Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho que Pedro deu uma raspada na garganta e disse mais ou menos assim: ô Senhor, eu sei o que está acontecendo, eu sei que nos bastidores a coisa está complicada, eu sei que as pessoas estão tramando a tua prisão e a tua morte, e eu sei que os meus colegas não têm a estrutura que eu tenho, eu sei que na hora que a coisa pegar, eles vão te abandonar, eles não vão aguentar, mas eu preciso de uma coisa para o Senhor: conta comigo, eu sou um cara batuta, a corda não rói do meu lado, em que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus olha bem nele, diz: Pedro, pois antes que cante o galo, nesta mesma noite, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que o Pedrão se calou, reflexivo. Acabaram de descer o Monte Sião, atravessaram o Vale do Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde estava o jardim do Getsemane, uma prensa de azeite, e Jesus deixa 8 dos seus discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. Quando Jesus fica sozinho com eles, Jesus abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E Jesus avança sozinho para o interior do jardim, e ele se prostra com o rosto no chão, o Rei da Glória. E diz a Escritura lá em Hebreus, que ele ofereceu forte clamor e lágrimas àquele que podia libertá-lo da morte, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, se não, seja feita a tua vontade. Quando ele se volta para os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo, e Jesus não acorda os 3 não, Jesus só acorda o Pedro e diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus voltou para o segundo momento de oração, e repete as mesmas palavras, e chora e ora, e chora e ora, e chora e ora. Diz a Bíblia que vem um anjo do céu e o consola. Ele vai para Pedro e Tiago e João, eles estão dormindo ainda, e Jesus volta para o terceiro período de oração. Agora a batalha é mais titânica, é mais renhida. Agora ele não apenas molha o chão com as suas lágrimas, ele molha o chão também com o seu sangue. E quando Jesus volta para os seus discípulos, eles ainda estão dormindo. Mas chama a atenção para você, chama a sua atenção para um fato muito importante. Quando Jesus levanta desse terceiro período de oração, ele não está mais angustiado. A angústia foi embora. Sabe o que significa isso? Aqui no Getsemane se trava a grande batalha da humanidade.
E a pergunta que eu faço a vocês nesta noite é esta: que cálice era esse que levou o Filho de Deus às lágrimas, a suar sangue, a ter angústia de morte? Será que esse cálice era a certeza de que ele seria abandonado pelos seus discípulos? Será que era a certeza que a multidão que foi abençoada por ele gritaria em frene: crucifica-o, crucifica-o? Será que era a certeza que o sinédrio judaico contrataria testemunhas falsas para acusá-lo de blasfêmia e conspiração? Será que era a certeza que caminharia pelas ruas de Jerusalém debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Será que era a certeza que suportaria a mais vergonhosa, a mais pública e a mais dolorosa pena de morte, preso numa cruz? E a resposta é um sonoro não, 1000 vezes não. O que era aquela angústia? O que era aquele cálice? Aquele cálice era a santa ira de Deus, que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, sobre a nossa cabeça. Aquele cálice era a consciência de que ele, sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. Era a consciência de que, sendo ele bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Era a consciência que, sendo ele o amado do Pai, o Pai viraria o rosto contra ele e agradaria o Pai moê-lo naquela cruz. Quando ele se levanta, não tem mais angústia. Agora ele vai lá acordar os discípulos e diz: acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. O Pedro pegou a espada atabalhoadamente, pegou a espada e cortou a orelha do Malco, e Jesus disse: ô Pedro, bota essa espada na bainha. Se eu precisasse desse tipo de ajuda, Pedro, eu rogaria aos céus, e o Senhor me mandaria aqui 12 legiões de anjos, em outras palavras, 72 mil anjos. A multidão está chegando, e é Jesus quem se apresenta e pergunta assim: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E eles caíram por terra. A partir de agora, Jesus vai para o sinédrio e é cuspido e esbordoado, está firme como uma rocha. A partir daqui, Jesus é levado ao pretório romano. Quem está desesperado é o governador Pôncio Pilatos. Jesus está firme, sólido, como uma rocha granítica. A partir daqui, Jesus caminha pelas ruas de Jerusalém, debaixo da cruz. As mulheres choram e ele pergunta: por que estáis chorando? Não choreis por mim, chorai por vós e por vossos filhos. A partir daqui, Jesus é levado para aquela cruz e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num lugar dos mais preciosos discursos da história. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquela noite Jesus foi preso. Os discípulos se dispersaram. Pedro vai seguindo Jesus de longe. Daqui a pouco consegue entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote. Tem uma fogueira lá, a noite está fria. Pedro vai se esquentar. Quando passa uma criada, olha para ele e diz assim: tu também és um dos seguidores de Jesus, o Galileu. Ele responde: eu não sei o que dizes. Ele sai aqui do pátio, vai lá para o alpendre, passa outra criada e olha para ele e diz assim: aquele ali também é discípulo dele. Pedro escutou e com juramento diz: eu não conheço este homem. Daqui a pouquinho chegam alguns homens, olham bem para Pedro e dizem: esse sotaque seu nortista é indisfarçável. Você é um galileu mesmo. Você é um discípulo dele mesmo. E agora ele jura, ele pragueja, ele blasfema, ele fala impropérios. Eu não sei quem é esse homem. Nesse momento o galo canta.
e Jesus crava o olhar nele, e ele sai dali e desata a chorar, e chorar amargamente. Naquela noite ele saiu chutando as pedras no meio daqueles olivais. Naquela noite Jesus foi cuspido, esbordoado, lá no Sinédrio, ele não estava lá, o Pedro. No dia de manhã, Jesus é levado ao governador romano, espancado, cruelmente, e Pedro não está lá. É preciso que um outro Simão ajude Jesus a levar a cruz, porque Pedro está completamente acovardado e escondido. 9h da manhã da sexta-feira, Jesus é crucificado, só tem João lá, e as mulheres da Galileia. Pedro está escondido. 3h da tarde, Jesus morre. É preciso que outro promova e patrocine e lidere o sepultamento de Jesus, que Pedro está acovardado, escondido. Domingo de manhã, não é Pedro, são as mulheres da Galileia que vão ao sepulcro. Quando elas chegam, o túmulo está aberto. Quando elas entram, o túmulo está vazio. Quando elas saem, um anjo pergunta para elas assim: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá adiante de vós para Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Eu me encanto com isso, porque Pedro é um discípulo e o primeiro deles. Por que a menção específica do nome dele? É porque Jesus sabia de uma coisa: Pedro havia desistido de ser discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, é pó, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu Senhor, negou seu apostolado. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer a você, nesta noite, a você que está aí me acompanhando, talvez você caiu, talvez você deslizou moralmente, talvez você foi para o chão, talvez você negou o Senhor com as suas palavras, com a sua vida, com as suas atitudes, talvez você esteja totalmente quebrado, machucado e ferido, desencorajado e envergonhado, talvez você tenha até pensado em abandonar a Jesus, a deixar a igreja, mas Jesus não desiste de você, Jesus não abre mão da sua vida. Imagine você a caminhada de Jerusalém a Galileia, 153 quilômetros a pé. Cada passada uma martelada na consciência. Eu acho que o Pedro deve ter pensado assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde, e eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá. Não está lá. E o Pedro, que é um líder, e todo líder é um influenciador, ele diz assim: eu vou pescar. E os outros disseram: nós vamos contigo. E eu vou pescar aqui não é porque está estressado, precisa fazer um engenho mental, não. Pescar aqui está dizendo: acabou para mim, fim de linha para mim, agora eu vou ter que voltar para o passado, voltar para as redes, não tem mais futuro, a minha jornada acabou aqui. Naquela noite, diz a Bíblia, eles não pegaram nem uma piaba. Quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. E eles estão voltando de madrugada, dia quase amanhecendo, sem sequer pegar um peixe. E Jesus está lá na praia, 200 côvados, 100 metros aproximadamente. E esse que caminha aqui na praia, se dirige a eles lá longe, 100 metros. Covardes! Foi isso mesmo? Não. Filhos, 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 para um bando de covardes, de desertores. É assim que ele trata você. Filhos, filhos. Tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Ele disse: então, lançai a rede à direita do barco e achareis.
Aquele quem adoramos nesta noite, Ele dirige a história, Ele sabe o que tem no céu, Ele sabe o que tem na terra, Ele sabe o que tem no mar, e Ele empurra para o lado direito do barco um cardume de peixes selecionados, 153 grandes peixes. E quando Pedro começa a puxar a rede, tanto peixe, a rede não se rompe porque é talvez emprestada, e Jesus não queria que estivesse em prejuízo. E quando eles estão puxando as redes, o João, mais perceptível, diz: Pedro, é ele, Pedro, é Jesus, ele está aqui, Pedro, ele chegou, Pedro, é ele, Pedro. E Pedro larga o barco, larga as redes, larga os peixes, nada 100 metros, coração acelerado, e agora ele me quebra todo, ele me arrebenta todo. Quando ele chega na praia, ele toma um susto, porque ele vê um braseiro com pão e peixe. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus montou aquela cena da queda do Pedro, para dizer: ô Pedro, sabe por que eu botei esse braseiro aqui, Pedro? Para curar a sua memória, para curar suas emoções, para curar a sua psique, para dizer para você que no mesmo cenário que você caiu, eu vou levantar você. No mesmo cenário que você me negou, você tem chance de me confessar. No mesmo lugar que você foi um fracasso, eu vou restaurar você para ser uma bênção nas minhas mãos. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus os alimentou, Jesus se aproxima do Pedro, de forma doce e pedagógica, e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Por que eu deveria amar-te mais do que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás o Pedro havia dito: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que o Pedro estava dizendo? Sou mais batuda que os outros, eu sou melhor do que os outros, sou mais crente que os outros, eu te amo mais do que os outros. Sabe o que Jesus está perguntando para Pedro? Ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a teu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor? Você ainda acha mesmo que você é mais crente que os outros? Você ainda mantém a sua palavra acerca de você mesmo? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negou. Mas o que significa isso? Sabe por que eu estou te perguntando 3 vezes, Pedro? Porque para cada queda sua, Pedro, a minha graça é suficiente para levantar você, para levantar você, para levantar você, para levantar você. Sabe, Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. É claro que nesse texto tem uma riqueza que muito mais além do que o português consegue refletir, porque há 2 palavras para amor no texto, que são traduzidas para nós numa única palavra: amor, amor, amor. Por exemplo, existe o amor filéu, que é o amor de amizade, eu gosto de você. Existe o amor ágape, que eu amo você a ponto de dar minha vida por você. Quando Jesus pergunta pela primeira vez para Pedro, a pergunta é esta: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu estás pronto a dar tua vida por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu foi mais ou menos o seguinte: Senhor, amor ágape eu não tenho, eu não estou pronto a morrer por ti, eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu só gosto de ti. E respondeu assim: Filose, eu gosto de ti com amor filéu e nada mais. Jesus faz a segunda pergunta do mesmo jeito: Petros, agapas-me?
Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim? O Pedro não respondeu de novo essa pergunta. Ele respondeu assim: Senhor, amor ágape eu não tenho, eu não estou pronto, eu não consigo, eu não tenho poder, eu não tenho capacidade da minha vida por ti, eu só gosto de ti. Respondeu Filose: eu só gosto do Senhor. Por que ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta, mudou o verbo. Jesus perguntou para ele a terceira vez: Petros, fileis-me? Pelo menos tu me amas com amor, filéu? Ele respondeu do mesmo jeito: filho, eu só gosto do Senhor. Qual a lição que você aprende aqui? Quando Pedro, confiando em si mesmo, prometeu dar a vida por Jesus, ele negou Jesus. Mas quando Pedro reconheceu que ele não tinha força nele mesmo, aí o Senhor o capacitou para dar a sua vida por ele. O Senhor está aqui nesta noite perguntando para você: você me ama? Você me ama? Eu fico imaginando Eduardo e Cera, o Pedro nos nossos concílios eclesiásticos hoje, para ser restaurado para o ministério. Talvez nós disséssemos assim: ô Pedro, nós vamos ter que marcar algumas sessões de acompanhamento psicológico, aconselhamento pastoral. Você está com a cabeça meio confusa. Ô Pedro, eu acho que você precisa ler alguns livros, você precisa passar por alguns testes, você precisa passar por algumas observações, quem sabe uns 6 meses, 1 ano de observação, quem sabe depois a gente faz um exame em você, devolve você ao ministério. Mas a única exigência que Jesus requereu de Pedro para ser restaurado foi essa: tu me amas? Tu me amas? Se você ama Jesus hoje, você pode se levantar. Se você ama Jesus hoje, você pode ser restaurado. Se você ama Jesus, você pode recomeçar uma caminhada linda com Ele. Hoje o Senhor não quer apenas restaurar a sua vida, Ele quer restaurar também o seu ministério. Ele quer colocar gente que talvez foi gente linha de frente, que está aqui hoje, e que hoje desistiu de ser um líder, desistiu de estar na vanguarda. Hoje Jesus quer colocar de novo o cajado de pastor na sua mão, e devolver a você o seu ministério. Foi depois disso, preste bem atenção, que Pedro agora é um novo homem. Pedro agora ora, Pedro agora prega, Pedro agora ora pelas pessoas que são curadas, Pedro proclama o evangelho, os corações se derretem. A partir de agora Pedro não tem medo de açoite e prisão. Pedro agora é um gigante de Deus. E é nesse contexto, eu vou terminar agora com o que Jesus disse para ele, versículo 18: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Sabe o que Jesus está dizendo? O seguinte para ele: falou, Pedro, você lembra quando você era jovem? Você lembra que você prometeu dar a sua vida por mim, morrer por mim? Jesus está dizendo: pois é, Pedro, isso vai acontecer. Não é agora não, é quando você ficar velho. Olha o versículo 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Meus irmãos, se não for a graça de Deus, eu acho que o Pedro tinha que ir para uma clínica psiquiátrica. Imagina o Pedro: eu vou me aposentar, vou voltar lá para a Galileia, de vez em quando eu vou lá no mar da Galileia, no meu barquinho, fazer uma pescaria, vou passear pelas regiões mais bucólicas da Galileia, vou curtir minha vida. Não, mas imagina esse homem chegando em casa, dando um abraço na esposa, porque ele era casado, passava na cabeça dele aquele filme: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Preparava uma refeição e ele ia comer, e a voz vinha no coração dele: quando você ficar velho, você vai ser crucificado. Voltava de um culto abençoado, depois de pregar a palavra, ia deitar, quando ele ia botar a cabeça no travesseiro, vinha aquela voz para ele: quando você ficar velho, você vai ser crucificado. Foi depois que Jesus explicou isso para ele, que Jesus disse assim, no versículo 19: segue-me. Não é segue-me para o sucesso, para a riqueza, para os aplausos do mundo, segue-me para a cruz. Vá comigo, por favor, para encerrar, lá para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Porque a pergunta é: será que esse homem ficou traumatizado?
Será que esse homem foi internado numa clínica de tratamento por causa dos seus traumas? E a resposta é um sonoro não. Ele vai contar para nós o que aconteceu. Olha o versículo 14 comigo, 2 de Pedro 1,14. Ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, prestes a morrer. Na mesma palavra de Paulo, já estou sendo oferecido por libação. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. A morte dele foi revelada por profecia da boca do próprio Jesus. Na velhice e crucificado. Versículo 15. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas o meu ministério não vai acabar. Os homens vão silenciar minha voz, mas o eco da voz do Evangelho vai continuar ressoando. Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. Ninguém pode calar a voz do Evangelho. Bendito seja Deus. Cessa o registro bíblico, seguimos com a história. Foi na época de Nero, por volta do ano 67, que Pedro é apanhado, Pedro é condenado. E dizem os historiadores que quando foram para executar o Pedro e crucificá-lo, ele disse para os seus algozes, para os seus carrascos: crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de ser crucificado e morrer como meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou o seu Senhor. Pedro está aqui, não entre nós, mas debaixo da nossa pele. O sangue dele corre em nossas veias, o coração dele bate em nosso peito. E hoje Jesus está aqui para levantar os Pedros, para restaurar os Pedros, para devolver o ministério dos Pedros que caíram, e que nesta noite podem ser restaurados. Restaurar também você que está nos assistindo. Feche seus olhos por um momento. Eu quero orar por você. Algum Pedro aqui nessa noite que quer ser restaurado por Jesus? Se você quer isso, enquanto a igreja ora, eu queria que você levantasse uma das suas mãos bem alto, para que eu pudesse orar por você nesta noite. Pode levantar sua mão bem alta, eu quero orar por você. Bendito seja Deus, glória a Jesus, glória a Deus, 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 na galeria, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor, 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 louvado seja o Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus rico em perdoar, Tu tens prazer na misericórdia. E aqui estão Pedros, aqui estamos nós, necessitados e carentes da Tua graça. Pega firme nossa mão, levanta-nos, conduze-nos em triunfo, até nos receberes na glória. Dê alegria ao Teu povo que nesta noite busca a Tua restauração, a paz do Teu perdão, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.